É o seguinte, sem enrolação nesse começo, vou ser bem direto. Vamos falar sobre André, Jess Lingard, irritação de Dorival e também sobre a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista. Bora brilhar, meu povo. Rapaziada, esse vídeo tem o apoio de Perdigão. Bola em campo no Paulistão e a brasa já tá acesa, moleque. Dia de jogo também é dia de churrasco. Vai de linguiça, hambúrguer e costela pra marcar aquele golaço. Manda a brasa. É Perdigão na brasa. Bora brilhar, meu povo. Introdução rápida porque eu quero novamente pedir pra você deixar o like. Bora atingir a meta de 1.500 curtidas nesse vídeo. E por favor, 2 passos importantes. Inscreva-se no canal, 60% das pessoas que acompanham a esse vídeo não estão inscritas no canal e a gente quer muito atingir a meta de 50 mil inscritos. Meu povo, vocês sabem de toda a treta envolvendo essa situação de André. Eu trouxe para vocês a informação nas minhas redes sociais, no canal de membros do canal do Pedro Ramiro. Aliás, quem quiser se tornar membro tem acesso exclusivo a informações em primeira mão por lá. Que o Corinthians já tinha encaminhada a venda do André. Os valores, ao todo, se a gente levar a 100% da porcentagem, custariam 25 milhões de euros. Só que o staff do André abriu mão de receber a parte dos 30%. Então o Corinthians ficaria com 70%, que dá 17 milhões de euros, aproximadamente 103 milhões de reais. A negociação repercutiu muito mal com a torcida, muito mal internamente com o Dorival Júnior e agora o Osmar Stabile recuou dessa possibilidade. Ontem eu até já tinha conversado com o Stabile, falado sobre essa situação e o presidente do Corinthians me disse: Pedro, eu não quero falar, isso foi antes do jogo, tá? Eu não quero falar ainda em venda e nem antes do jogo porque é uma situação complicada. O que eu posso te dizer é, eu não dei o aval ainda. Então o Stabile não havia dado o aval. Só que a informação aí não foi com o Stabile, que eu fui atrás de outras fontes também, é que já havia até minuta de contrato sendo trocada. Marcelo Paes tocou essa negociação junto com os empresários e tudo mais, representantes do André e também do próprio Milan. Isso já estava bem encaminhado. Então o que acontece agora, depois da repercussão ruim, e também das declarações que a gente vai falar daqui a pouco do Dorival Júnior, o Corinthians deu um passo atrás e aí pode-se iniciar uma nova guerra entre Corinthians e Milan. Por quê? O Corinthians diz, eu não vou de qualquer maneira negociar da forma que tá. Se vocês aumentarem os valores, a gente pode repensar. Beleza? Aí o Milan fala assim, não, mas peraí, a gente já estava em troca de contrato, minuta de contrato. A gente já tinha avançado aqui, estava tudo certo, faltava assinatura. Aí que entra o Corinthians na jogada, que vai falar, beleza, falta assinatura, então não tem... Quando não há assinatura no futebol, não há nada fechado. E realmente, faltava a assinatura do Osmar Stabile. E aí, agora a informação é de que o Milan pode entrar na FIFA, tentar recorrer dessa situação. Eu, sendo bem sincero, respondendo até a pergunta de alguns membros do canal que me mandaram mensagem no privado, o FLP é um deles, eu não sei o que pode acontecer. Nem a FIFA sabe o que pode acontecer. Isso pode ser judicializado e o Milan ficar sem o jogador, ou o Milan ficar com o jogador da maneira que dava, da maneira que estava antes. Mas sendo bem sincero, se não há assinatura, é a mesma coisa de eu gerar um contrato agora com você olhar, a gente conversar que tá tudo certo, mas você não assinar. A partir do momento que você não assina, há um problema muito grande. Então a informação é de que não há assinatura do Stabile e que o Corinthians está seguro de que vai permanecer com o atleta. Tudo isso por causa de uma repercussão bastante negativa com relação à torcida e também com o Dorival Júnior. Dorival fez fortes declarações. Você viu na coletiva. Que se a prioridade for financeira e não um projeto de futebol, eu tô fora. Houve até que me perguntasse, Pedro, é verdade que o Dorival pediu demissão depois do jogo? Não, não é verdade. O que eu tenho de informação, o Dorival está bem irritado com essa falta de comunicação entre as partes. Por quê? O que está acontecendo? A impressão até que dá é que o Marcelo Paes produz a pizza, né? Até eu ouvi isso o Licínio falando no Twitter e é verdade. O
o Dorival, aliás, o Marcelo Paes produz a pizza, na hora de mastigar, o Stabile vai lá e fala, não quero mastigar. Por quê? Há uma comunicação que não tem dado muito certo entre essas duas partes. E também no meio do caminho fica o Dorival Júnior. A gente não precisa ir muito longe para lembrar, por exemplo, do caso do Alisson, que para o Dorival já estava tudo certo, chegou no Stabile, ele não aprovou. A gente não precisa falar, por exemplo, do Zaccaria Labiat, que chegou como uma obrigação de compra sem o aval do Dorival Júnior. E a maioria das pessoas sabe que quando você contrata um atleta num clube, você tem que ter também o aval do treinador. Né? É o mínimo que se espera, que o treinador dê o aval para essa contratação. Então, há uma falta de comunicação e o Dorival está bem irritado com isso. Bem irritado. Acho que ontem ele estourou principalmente por causa da eliminação no Campeonato Paulista, mas também porque com a situação do André. O Corinthians, através da sua comissão técnica, entende que o André pode ser vendido com por valores melhores, né? Por valores melhores. E é um problema muito grande essa falta de comunicação e também a importância que a presidência do Corinthians está dando para a repercussão das redes sociais. Eu não estou dizendo que o Stabile não está certo em recuar. Eu acho que sim, porque os valores podem sim ser melhores para o André. Mas está muito claro que ele só recuou porque houve uma repercussão das redes sociais. Então, assim, a impressão que dá é que a diretoria do Corinthians não tem convicção em muitos momentos. Eu até estava avaliando bem essa gestão do Stabile, tenho avaliado bem o começo de gestão, mas essas coisas, essa falta de comunicação, ela pode ser prejudicial para o Corinthians. E aí eu quero entrar em outro ponto. Você viu, o Jess Lingard já chegou ao Brasil, né, desembarcou no aeroporto de Guarulhos nessa manhã, estava sem clube, foi acompanhado pelo gerente de análise de mercado Renan Blois, que tem funcionado como gerente de futebol do Corinthians. Uma semana depois do Dorival ter dito numa coletiva em que o Corinthians, em que o Brasil tem muitos estrangeiros e que precisava se preocupar com a quantidade de estrangeiros que há no Brasil. Uma semana depois o Corinthians contrata um inglês. Então, assim, mais uma vez colocando que há uma preocupação, da minha parte pelo menos, com essa falta de comunicação entre comissão técnica e gestão do clube, né? O Jess Lingard chegou, tá tudo certo, ele vai fazer exames agora, né? Eu tô gravando esse vídeo às 2h30 da tarde, os exames estavam marcados para as 4 da tarde. E aí ele vai ser o reforço do Corinthians, não tem problema com relação à janela fechando na terça-feira. Por quê? Porque a janela fechando na terça-feira, o Jess Lingard está livre no mercado, então não há nenhuma preocupação com relação a esse tema. Ele poderia ser inscrito a qualquer momento, formado nas categorias de base do Manchester United. Então esse é um jogador que já faz parte do elenco, né? Passou nos exames, se passar nos exames está tudo certo, e a gente aguarda os próximos passos. Uma informação, aliás uma opinião com relação ao jogo de ontem, o Corinthians não estava fazendo um campeonato com muita vontade, é verdade. O Campeonato Paulista me pareceu um pouco escanteado pela comissão técnica, que é fato que é importante que, além do Paulista, agora o Corinthians também fique de olho na Libertadores, priorize uma competição importante como essa. Vai viver um período sem jogos, tá? Maior do que a pré-temporada. Vai ter mais tempo de descanso, né? Vai voltar a campo só no dia 11 de março. Que 10 dias, né? Não é muita coisa, mas já tem um duelo contra o Coritiba na Neoquímica Arena pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então são 10 dias de preparação e até folgas, já que as finais do Paulistão estão marcadas para essa semana. Acho que o Corinthians ontem tem culpa do Dorival no resultado? Tem, mas acho que o Corinthians encarou um Novo Horizontino muito bem preparado, cara. O Novo Horizontino mereceu demais a classificação. O trabalho do Anderson Moreira é muito bom. E bate na trave o clube de Novo Horizonte em vários momentos para subir para a Série A, nas disputas do Paulistão, e agora fazendo um trabalho merecido. Dava para o Corinthians passar? Dava, mas não dá para tirar o mérito também do Novo Horizontino. Acho que é isso. Falei de tudo, falei de Dorival, falei de valores do André, falei de todas essas situações. Só peço para você deixar o like e se inscrever no canal. Beleza? Tamo junto.